Para quem chegou agora, bom dia, tá bom? A gente vai estar aí no exercício de aprendizagem, na página 14 do livro de vocês. A gente está na frente A do livro novo, capítulo 5. E a gente vai fazer a questão 12, letra E. Questão de estudo sinal, tá bom? Vou anotar os dados aqui para a gente fazer o estudo sinal aqui na nossa folhinha. Então, vem comigo e olha só. Deixa eu só ajeitar o foco aqui da câmera. Prontinho. Deixa eu ajustar o foco. Agora vamos lá. Olha só, gente. Quando tem isso aqui, para fazer o estudo sinal, eu sei que essa função, ó, o meu A é igual a 3, ou seja, meu A é positivo, né? Então, se meu A é igual a 3, meu estudo sinal ficaria assim, né? Esse seria... Aqui está a reta x e minha função ela é crescente. Ou seja, eu sei que desse ponto aqui para frente ela é positiva e desse ponto para trás ela é negativa. Isso aqui eu já sei. Tá, então, quando que eu preciso saber do meu... Como que eu vou saber aí da minha função, qual é o ponto é esse aqui? Eu vou igualar isso aqui a zero. Ou seja, eu vou falar que menos 7 mais 3x é igual a zero. Então, eu vou ter que 3x é igual a 7. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 7 terços. Então, significa que esse ponto aqui é 7 terços. Para quem não lembra, gente, esse ponto é a raiz. E a raiz eu mostrei lá, se a gente tivesse que y é igual a ax mais b, a raiz é sempre quando igual a y a zero. Ou seja, a raiz ela vai sempre ser isso aqui, ó. Vai ser, se eu passar b para o lado de cá, vai ficar menos b. Se eu passo o a dividindo sobre a. Então a raiz sempre é isso aqui na função assim. Então esse ponto aqui sempre vai ser menos b sobre a. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu estudo sinal, né? E o meu estudo sinal, ele vai ser da seguinte maneira. Olha só. Para f de x igual a zero, eu tenho x igual a 7 terços. Para meu f de x maior que zero, ou seja, positivo, eu tenho o meu x maior que 7 terços, porque ele está nesse intervalo. O meu x é maior que 7 terços. E para meu f de x menor que zero, eu tenho que meu x é menor, ou seja, menor que zero, a função está para cá. Então, ela é menor que 7 terços. Teve gente que falou que não entendeu isso aqui, ó, gente. Isso aqui. Olha só, minha função afim não tem essa fórmula? Ou seja, y na f de x? F de x é igual a x mais b. Aí, se eu quero a raiz da minha função, para achar a raiz da minha função, para achar a raiz, eu tenho que fazer o y igual a zero. Quando eu faço o y igual a zero, eu vou achar sempre que o x vai ser igual a isso aqui. Certo? Aí perguntaram assim, ó. Juan, eu tenho que fazer as 3 relações no final? Sim. O estudo de sinal é isso aqui, ó. O estudo de sinal entra, primeiro você interpretar isso, e o segundo você interpretar isso. Tá?
Pediram para fazer a questão 11. Então, vamos lá fazer a questão 11 para todo mundo ficar entendido. Ficou entendido aí, gente? Sobre... Beleza. Perguntaram assim para mim aqui também. Juan, eu enviei uma lista dos alunos que não fizeram a tarefa. Gente, eu enviei essa lista no início do mês passado, tá? E no grupo aí, os meninos já repassaram. Essa lista já estava aí. Já tem um tempinho já, tá bom? Vamos lá para a próxima questão? Vocês olhem aí nos arquivos de vocês, deve estar aí, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, então. Ele fala assim, ó, questão 11. Construa um gráfico da função. Então, ele pediu para construir o gráfico, né? Da função menos x mais 2. Identificando as interseções do eixo, os coordenadas e estudo de sinal. Então, vamos fazer tudo, tá vendo? Ele está pedindo tudo. Então, vamos lá, fazer tudo que a gente precisa fazer. Olha só. Se eu quero fazer o gráfico, eu preciso saber de 2 pontos, certo? No gráfico, vamos lá. Essa questão faz o resumo da matéria inteira, de tudo que a gente viu até aqui. Vou fazer o gráfico aqui do lado. Então, ó, menos x mais 2. Eu sei que minha função ela é decrescente. Por que minha função é decrescente? Porque o a aqui, ó, ele é negativo. Então, ó, já posso vir aqui e colocar no cantinho, ó, meu a, ele vai ser menos 1, e o meu b, ele é igual a 2. Gente, todo mundo sabe identificar isso aqui? Na função? Todo mundo? Beleza. Beleza. Então, se todo mundo consegue identificar isso aqui, ó, a gente já vai para a dica. Ó. O a indica que a função ela é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Decrescente, isso aí. Então, vou fazer meu eixo x e meu eixo y aqui. E vou fazer vou fazer o desenho da minha função. Vou esboçar o gráfico. Vamos lá. Então, ó, minha função é decrescente. Ela vai cortar o b aqui no 2, ou seja, ela vai cortar o eixo y aqui no 2, né? Então, se eu fizer a medição, olha só, vamos colocar 1, 2. Então, ela vai cortar aqui, ó, no 2. Beleza. E no eixo x, quando que ela vai cortar? Ela vai cortar na raiz. Ou seja, eu preciso igualar isso aqui a zero. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0, que é o f de x, é igual a menos x mais 2. Logo, meu x vai ser igual a 2. Então, significa que ela vai passar aqui e no ponto 2 aqui, ó. 1, 2, que eu estou marcando aqui. Beleza, então ela vai passar nesse ponto e nesse ponto. Vou fazer minha reta. Minha reta vai passar por esses 2 pontos, então ela faria isso aqui, ó. Ela passaria aqui. Olha que bonitinho. Então, já desenhei minha reta. Tá, e agora para fazer o estudo final? Ó, esse ponto aqui é esse aqui que eu estou interessado. Ó. Então, eu posso fazer o estudo final falando o seguinte, né? Que para minha f de x igual a 0, eu tenho que o meu x é igual a 2. Por quê? É a raiz. Quando eu tenho o f de x maior que 0, ou seja, positivo, eu tenho x positivo ou tenho y positivo daqui para trás, ó. Todo mundo consegue enxergar, gente? Que minha função ela é positiva. Deixa eu pegar outra caneta aqui para mostrar para vocês. Minha função ela é positiva aqui, ó. Em toda essa área aqui, ó. Aqui ela é positiva.
Todo mundo consegue enxergar? Que aqui, daqui para cá, ela é positiva. E ela é negativa quando? Ela é negativa no outro sentido, não é? Ela é negativa daqui para cá. Então, ela é negativa nessa região aqui, ó. Ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque está abaixo dessa reta aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso colocar aqui bem prático. Olha só. Então, f de x é maior que zero, é positivo quando o meu x é menor que 2. E meu f de x, ele é negativo quando o x for maior que 2. E aí eu acabei o estudo dessa função. Beleza? Então, vamos lá prosseguir com nossa matéria. Eu espero que tenha ficado... Isso aí é um resumo, tá, gente? Tudo que a gente viu, de gráfico, de domínio, de imagem aí no nossa questão. E o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre inequações. O que é inequações, né? São quando a gente não tem o sinal de igualdade, né? Equação quando a gente tem o sinal de igualdade, e inequação quando a gente não tem o sinal de igualdade. E o que a inequação representa? Eu tenho 4 tipos de inequações, primeiro, né? Então eu tenho 4 tipos de inequações. Vou colocar aqui na minha folhinha para vocês. Olha só. Eu tenho 4 tipos de inequações. Então, inequações. Eu tenho inequações do tipo que ax mais b é maior que um número. Tem inequações do tipo que ax mais b é menor que um número. Tem inequações do tipo que ax mais b é maior ou igual ao número. Ou que ax mais b é menor ou igual a zero, certo? Então aqui eu vou ter aqui, ó, ax mais b igual a zero ou ax menos b menor que zero. São esses 4 tipos de inequações aí que eu tenho. E o que eu vou precisar para saber inequações? Vamos lá. Olha para minha carinha aqui que eu vou estar recordando vocês. Olha só. Gente, para inequações é muito importante eu lembrar daqueles sinais. Lembra? Ah, bolinha fechada, bolinha aberta, porque a gente vai precisar dos intervalos. Então, quando a gente precisar dos intervalos, a gente precisa determinar um intervalo em que a função vai ter um valor. Então, olha aqui no nosso exemplo aqui, ó, inequações, tá vendo? Vamos pegar e resolver essas duas inequações que o livro trouxe aqui, ó. Vou anotar aqui para a gente resolver aqui. Na inequação A, ele tem que 5x menos 6 é maior que 2x mais 9. E na inequação B, ele tem que menos 3x menos 2 é maior ou igual que menos x mais 6. É isso que a gente tem. Então, olha só. Para resolver isso aqui, ó. Lembra? Já que está o sinal de maior, o que eu posso fazer? Vou jogar tudo para o mesmo lado. Então é como se eu fizesse assim, ó. 2x passa para cá, fica a mesma coisa, né? Ó, 2x, 5x menos 2x dá 3x. Menos 9, né? Tá menos 6 do lado de cá, mais 9 do lado de cá. Eu posso passar um menos 6 para cá e resolver isso logo, ó. Vai ficar menos 6 passa para lá, mais 6, então vai ficar menor que 15. Logo, o meu x tem que ser o quê? Maior que 15 dividido por 3, maior que 5. Nessa inequação, eu tenho aqui menos x, posso passar esse x para cá. Então, ó, menos 3x mais x vai ficar menos 2x. Menos 2 passa positivo para o lado de lá, né? Fica 6 mais 2, eu tenho 8. Então, x
né? Menos x vai ser maior ou igual a 8 dividido por 2, que dá 4, né? O que eu faço aqui? Estou com negativo, não posso deixar o x negativo. Eu faço, multiplico por menos 1, toda a equação. Quando eu multiplico tudo por menos 1, olha só, x, eu inverto esse sinal, gente. Tá maior ou igual, vai ficar menor igual. Menor igual a menos 4. Então, essa é a minha resposta. Isso aí, certinho. Então, quando eu falo em equação, gente, eu só estou trocando um sinal de igual por um sinal de menor ou igual, né? Aí ele fala, ó, resolver os sistemas de inequação. Em sistemas que a gente vai ter aí uma coisinha diferente. Então, ó, quando a gente fala de sistema de inequação, deixa eu falar no chat aqui. Deixa eu copiar essa função primeiro. Então, ó, a função é 2x menos 6 maior que 0, maior ou igual a 0. E a outra função é menos x mais 5 maior que 0. Tem essas duas inequações aí para eu resolver. Então, o que eu vou fazer? Sim, é só isso que tem que fazer. Resolver isso aqui, a gente terminou. Tá? Em sistemas de inequação vai ser um pouquinho diferente. Por que em sistemas de inequação vai ser um pouquinho diferente? Porque eu vou resolver a primeira, né? E a solução vai ser a interseção das duas. Tá? Aqui, como era uma única inequação, eu só dou o resultado. X é maior que isso. Então, se eu fosse colocar solução, eu poderia colocar assim, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior que 5. Terminei minha solução. Aqui, solução x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 4. Tá, e aqui, vou resolver essa primeira equação. 2x menos 6 é maior que 0, então 2x é maior que 6, logo meu x vai ser maior ou igual a 3, certo? Essa é a primeira equação. E a segunda? Eu tenho aqui, ó, menos x, passo 5 para o lado de lá, vai ser maior que menos 5. Se eu multiplicar por menos 1 ambos os lados, vai ficar x tem que ser menor que 5. E agora eu tenho que fazer a interseção entre essas duas. Lembra da reta real, que a gente tinha lá uma reta e cada uma das equações me dava um valor? Então vamos lá, x maior que 3. E vamos imaginar, eu tenho aqui ó, uma reta, certo? Onde eu tenho os valores aqui. Então, ó, aqui é o 0, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a mesma reta para baixo. Gente, lembrando, eu estou fazendo isso só para vocês entenderem o passo a passo, tá? Não é sempre que eu faço isso, não. Eu estou mostrando para vocês aqui. Isso facilita, tá? Então, ó, fiz duas retas reais. A primeira reta real, eu vou colocar esse resultado aqui. Então, ó, x é maior que 3. Então, maior ou igual. Então, significa que eu posso ter o 3, bolinha fechada, e ter que ser maior. Então, eu vou ter valores aqui para cima. Certo? Na assa de baixo, eu quero x menor que 5. Então, menor, a bolinha é aberta. E eu quero menor. Então, vai ser isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Beleza.
Então, se eu quero o conjunto de solução das duas, eu quero a interseção entre as duas. Interseção é o que os dois têm em comum. Os dois têm em comum esse intervalo aqui, ó. Ou seja, os dois têm em comum um intervalo de 3 fechado e 5 aberto. É isso que os dois têm em comum. Certo? Então, se eu fosse colocar o conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x3, né, é menor, maior ou igual a x, ó, que o x não está aqui no meio, e menor que 5. Ou seja, ele está entre 3 e 5 e pode ser o 3. Perguntaram, inverte o sinal? Gente, não inverte, eu coloquei aqui errado, nem sei porquê, tá? Que é isso aqui mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, ó. É esse sinal aqui mesmo, tá bom? Cadê? Conseguiram entender aí? Aqui? Vamos fazer a outra alternativa, que seria a B. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Fiz devagarinho, agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Na B, eu tenho o seguinte sistema. Ó. 3x menos 8 é maior ou igual a x mais 4. E 2x menos 5 é maior que 5x mais 1. Resolvendo um pouquinho mais rápido, eu vou fazer o seguinte, ó. 3x menos 8, esse x passa para o lado de cá subtraindo, vai ficar 2x, certo? Vou colocar aqui, 2x. 2x é menor ou igual a 4, o 8 passa pela somando, fica 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, x tem que ser menor que 6. Na equação de baixo, pego o 2x, passo para lá, subir um pouquinho. Pego 2x, passo para lá, subtraindo. Então, vai ficar 3x. 3x, né, do lado de cá. 3x é menor, que passa isso aqui para cá, vai ficar menos 6. Então, x é menor que, passo 6 dividindo, menos 2. Então, meu x tem que ser menor ou igual a menos 6 e menor que menos 2. Então, se eu pegasse uma reta e colocasse aqui, ó, menor ou igual a menos 6, então ele estaria antes do 6. Menor que menos 2 tem que estar menor que o 2. Então, a solução é só esse cara aqui. Por quê? Porque é o que tem em comum nos dois. Para quem não conseguiu enxergar, seria isso aqui, ó. Esse cara, ele está assim. Vamos pensar que eu tenho 6 aqui. E ele poderia ser tudo isso, inclusive o 6. Esse cara aqui, ele tem que ser menor que menos 2. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui está o menos 2. Aqui ele está aberto. E aqui, menos 2. Então, não é interseção? A interseção que tem em comum. Então, x, solução. Vamos colocar aqui. Solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Beleza? Isso mesmo. Certinho. Então, é isso que a gente tem em equações, gente. Então, a gente resolveu inequações simples, a gente resolveu sistemas de inequações, né, que a gente tem que pegar a interseção entre essas retas. Olha aqui mostrando como é que funciona. Aí, a gente tem aqui um problema. Né? Como é que a gente resolve isso em problema? Vamos ver aqui. Ó. Uma fábrica produz um determinado produto, a receita e as despesas mensais depende da quantidade X em quilograma vendido do produto, de acordo
com os gráficos a seguir, representado por linhas retas. Está vendo? A receita é uma função linear e as despesas é uma função afim. Marque a alternativa falsa. Ele colocou aqui, ó, vendendo 300 quilos no mês, não há lucro nem prejuízo. Olha só, 300 quilos, a gente olha aqui, 300. A despesa não se igualou com a receita? Então, se ele vender 300 quilos, ele não tem lucro nem prejuízo, né? Essa alternativa é verdadeira. Por quê? Porque essas retas se cruzaram, então logo elas têm valores iguais. Na B, para cada 10 quilos vendidos a mais no mês, a despesa mensal aumenta R$50. Vamos ver, ó. Para cada 10 quilos a mais, né? Então vamos pegar aqui, como é que a gente calcularia? Ele está querendo saber, gente, o A. Por que ele está querendo saber o A? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, de maneira mais simples possível. Tá vendo que aqui eu tenho um triângulo? Olha só. Pegando esse ponto aqui e aqui, eu tenho um triângulo. Então, o meu A, eu vou descobrir fazendo o quê? Eu vou descobrir meu A se eu calcular esse triângulo aqui, né? O A, o Y, dividido pelo X. Não é isso? É isso que eu vou fazer, ó. Qual que é o valor do meu Y? 2.400 menos 1.500. Então, isso dá 900. Dividido por 300, né? De 0 até 300. Quando eu pego 900 dividido por 300, eu tenho aí quanto? 3, né? Então, significaria que a minha função da despesa em função de x, ela seria o seguinte, ela seria... Deixa eu só... Minha despesa em função de x, ela seria o A, eu vou calcular aqui primeiro, lembrando, o A delta y, para quem não lembra, delta y dividido por delta x, que é aquele triângulo ali, que a gente faria 2.400 menos 1.500, né? Dividido por 300 menos 0, que é 300. Então, o meu A, ele daria 900 dividido por 300, né? Meu A daria 3, certo? Então, minha função das despesas em função de x, ela seria assim, ó, 1.500, que é o fixo, mais 3x. Essa é a minha função. Ele nem pediu para calcular a função, mas já mostrei para vocês. Então, ó, para cada 10 quilos vendidos a mais no mês, a despesa mensal aumenta 50? Não, a despesa mensal para 10 quilos aumenta 30, né? Que é R$3 por quilo. Aí ele fala assim na C, para que a receita mensal seja o dobro da despesa, devem ser vendidos 1.500 quilogramas. Então, ó, para que a receita seja o dobro da despesa. Ó, o gráfico da receita aqui. Então, o que a gente teria que fazer? Ó? A receita, a gente vê ali, ó, a receita em função de x, ela é esse gráfico aqui. Ó. Ela é uma função linear que ela varia 2.400, ó, o meu A para a minha função da receita. O meu A para a função da receita também seria ΔY sobre ΔX. Só que eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, 2.400 dividido por 300, tá vendo? Então, 2.400 dividido por 300. Gente, se não estiver entendendo, dá um grito aí no chat, tá bom? Não fica calado não, porque não tem bola de cristal para saber quem entendeu e quem não entendeu. Olha só. Aí eu tenho 2.400 dividido por 300 dá 8, né? 8x. Tá. Teve gente que falou que não entendeu. Eu preciso saber qual parte você não entendeu da questão, tá bom? Primeiro, vamos recapitular tudo. Ó. Tá vendo que eu tenho duas funções? Eu tenho a função despesa, que eu fiz isso aqui, e tem a função receita, que é a função em verde.
E eu achei o gráfico dela a partir do gráfico. Como é que eu achei? Lembra que esse ponto aqui é o meu ponto B, e o meu A eu calculo sempre como? ΔY sobre ΔX, que é a diferença. Então, ó, 2.400 menos 1.500 desse triângulo aqui, ó, da função despesa, dá 900. 900 dividido por 300 dá 3, certo? Então, 3 é o meu A da minha função despesa. Se o 3 é o meu A da minha função despesa, e a minha função sempre tem a forma assim, ó, minha função sempre é isso aqui, f de x, que é igual a ax mais b, sempre minha função tem essa forma, né? Se sempre minha função tem essa forma, então eu consigo aí calcular as minhas relações, né? Por exemplo, achei a função aqui que me dá o resultado de d, né? A função d. E a função r vai ser 8x, certo? Então, ó, por que 8x? Porque o valor de b é zero. Olha aqui, ó. É praticamente a questão que a gente fez, a questão 11, só que a gente está fazendo o processo inverso. Em vez de fazer o gráfico, a gente está do gráfico tirando a função. Então, quando eu acho isso aqui, ele está pedindo, ó, na letra C, para que a receita mensal seja o dobro da despesa. Então, eu quero que a receita, olha só, a receita seja o dobro da despesa. Não é isso que ele está falando na questão? Então, eu estou falando que 8x vai ter que ser igual a 2 vezes a minha função lá, que é 1.500 mais 3x. Certo? Olha só, achei minha função despesa e achei minha função receita. Quando eu fizer isso aqui, eu vou achar que 8x é igual a 3.000 mais 6x. Agora fica fácil de resolver, né? 2x é igual a 3.000, logo x é igual a 1.500. Então eu consegui achar aqui, ó, e essa alternativa ela tá o quê? Tá verdadeira, né? Então, para que a receita mensal seja o dobro da despesa, deve ser vendidos 2.500 unidades. A gente já achou errado. A gente só está vendo todas as alternativas para entender como é que a gente faria. Letra D. Vendendo uma tonelada, a fábrica tem um lucro de R$ 3.500. Então, o que seria o lucro? A gente já viu isso, não já? O que seria o lucro? Seria a receita menos a despesa. Nisso. Então, ele está falando assim, ó. Se for 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos, eu teria a receita de 1.000 menos a despesa de 1.000. Então, vamos colocar aqui, meu valor aqui, o resultado, o L, ele vai ser o quê? Quando eu substituir ali na função R por 1.000, eu vou ter 8.000. 8.000 menos. Quando substituir aqui na função D por 1.000, eu vou ter 3.000 vezes 1.000, 3.000. 3 vezes 1.000 dá 3.000. 3.000 mais 1.500, 4.500. Né? Então, ó, o meu L ele vai ser igual a quanto? 8.000 menos 4.500, 3.500. Então, a gente acharia a alternativa aí correta também, né? E a gente já viu que a alternativa errada seria a letra B. Então, vamos lá, já que ficou entendido aqui, vamos para o próximo, tá bom? Exercícios resolvidos. Isso aqui, gente, vocês vão tentar fazer em casa. Já teve gente que já começou a fazer, meus parabéns para vocês. E isso mostra que tem gente que está aí já se empenhando. E eu vou tirar a dúvida que tiveram aqui da questão
número 13, letra B, tá? Por quê? Olha só, a dúvida foi relacionada ao seguinte. Perguntaram assim, ó. Eu fiz ela, os resultados deram certos, mas não consegui entender por que seria a chave em vez do parêntese, né? Então, na verdade, colchete em vez do parênteses. Olha só. 13, letra B. A gente está na página 16, tá bom? Página 16. Frente a capítulo 5, questão 13. E a gente está falando de inequações. Venha aqui comigo, deixa eu copiar a questão. Ele fala que eu tenho x mais 2 é maior ou igual a 0 e x menos 3 é menor que 0. Quando a gente vai resolver inequações, você lembra que a gente tem várias formas, né, de estar resolvendo. E uma delas é de dar o resultado, dar a resposta final. Se eu fizer essa resolução aqui, x vai ser maior ou igual a menos 2 para essa função aqui de cima, essa inequação. Para a inequação de baixo, eu teria que x vai ser menor que 3. Então, olha só, se eu fizesse uma reta para cada uma delas, fizesse uma reta para essa aqui, traçar o menos 2 aqui, vamos colocar menos 2 para aqui. Eu estou falando que meu x é maior ou igual, eu estou falando que a minha bolinha é fechada e ele pode ser qualquer valor aqui para frente. Certo? Tá bem escuro. Se eu falar aqui que meu x é menor que 3, eu estou falando aqui nessa função que aqui está meu 3, por exemplo. Menor significa que a bolinha é aberta, que ele não está contido. O meu resultado vai ser a interseção dos dois. Não é isso? Como meu resultado vai ser a interseção dos dois, eu vou pegar isso aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Não é isso? Então, o resultado seria aqui de menos 2 até 3. Eu tenho várias maneiras de colocar isso, né? Se a bolinha está fechada, eu poderia colocar assim, ó. Menor ou igual a x menor que x, porque a bolinha aqui está aberta. Ou ainda, poderia colocar aqui fechado em menos 2 e aberto em 3. Por quê? O sinal de parênteses, seja ele para qualquer um dos lados, ele representa aberto. Tá? Esse sinal representa fechado. Só que se ele tiver assim, aí ele representaria aberto. Tá? Para quem perguntou, isso aqui representa que o sinal é aberto. E essa alternativa não estaria correta. Tá? Então, um sinal aí vai alterar o resultado. Gente, nossa aula de hoje se encerra aqui, tá bom? Fica aí atividades para vocês aí na questão 13, questão 14, 15, 16, até a 17, para vocês tentarem resolver aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria de hoje. Um beijão para vocês, boa aula aí com os outros professores e até mais, tá bom? Já coloquei a atividade no meu Bernoulli, beleza? Falou!